Opa, e aí, de boa? Manos, hoje a gente vai resolver essa questão do IME 2020 sobre hidrostática, mais especificamente o tópico de empuxo, beleza? Então, vem comigo. Considere as afirmativas abaixo. Um copo contém água e gelo flutuante, ambos a 0 graus Celsius. Quando o gelo se funde completamente, permanecendo o sistema a 0 graus Celsius, o nível da água do copo item 1 aumenta, permanece constante ou diminui. Pessoal, é o seguinte, eu desenhei aqui a situação dele antes, né, que já estava desenhado ali, denunciado, e eu desenhei a situação de depois, ok? Quando essa água, esse gelo, né, derreter e se tornar completamente líquido. Quando a gente estuda o peso desse objeto aqui, desse gelo, quando ele está no formato sólido, ele vai ter um peso. E esse peso ele vai ser calculado por massa vezes gravidade. Nesse momento que ele tem esse peso, ele também tem um empuxo atuando nele. Que aí a gente vai colocar a força de empuxo direcionada para cima. E ela pode ser calculada por dVg, onde a densidade é a do fluido, no caso aqui é a própria água, né? Então vou botar a densidade da água, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. Perfeito? Isso foi antes dele derreter. Após o gelo derreter, ele vai continuar com o mesmo peso, concorda? O peso dele não vai mudar. E aí, eu tenho uma suposta alteração no volume. A partir disso, a gente pode calcular agora qual seria, né, se houver essa variação de volume. Como que a gente calcula aí? Nessa situação que está desenhada, essa água, apesar dela estar no formato líquido, no estado líquido, ela ainda está em equilíbrio. Então, eu ainda posso continuar falando que o peso está sendo igual ao empuxo. E o peso a gente continua calculando como sendo massa vezes gravidade. O peso desse objeto, o peso desse cubo de gelo que foi derretido não muda. A massa continua sendo a mesma, a gravidade continuou sendo a mesma. Então eu posso afirmar que o peso vai ser igual, né, à densidade do fluido, que é da água, vezes um suposto novo volume, vezes a gravidade. Mas observa só que dessa situação anterior, eu tinha que o peso também era igual ao empuxo. Então, antes eu tinha que a massa vezes gravidade tinha que ser igual à densidade da água vezes o volume deslocado, botada a mesma simbologia, vezes a gravidade. Se a massa e a gravidade permanecem as mesmas, o fluido permanece o mesmo e a gravidade permanece a mesma, então tudo isso daqui deve ser igual a esse daqui. Logo, posso concluir que esse volume suposto alterado, ele vai ser igual ao volume de antes, que era o volume deslocado que a gente estava considerando. Este volume bem aqui, ó. Este volume deslocado. Perfeito? Então, quando ele derreteu, não houve alteração no volume. Não houve, portanto, elevação ou diminuição na altura do copo. Então, a gente marca a alternativa aqui correta como item 2, por enquanto, ok? Questão 2. Um copo contém água e gelo flutuante, ambos a 0 graus Celsius, mesma situação anterior. O copo está no piso de um elevador, que se encontra inicialmente em repouso. Se o elevador passa a subir com aceleração constante, o nível da água do copo... Tarará. Então a gente vai ter essa mesma situação aqui, porém agora teremos uma influência. Qual a influência? Agora tudo isso daqui, né, todo o sistema ele estará acelerado para cima. Acelerado. Se ele está acelerado para cima, então eu posso trabalhar com uma gravidade aparente. Em vez dessa gravidade ser simplesmente g, eu posso afirmar que a nova gravidade, g' aqui, vai ser a gravidade mais a aceleração com que o sistema está sendo acelerado. Logo, eu posso fazer que a massa vezes a nova gravidade tem que ser igual à densidade da água, né? Densidade do fluido ali, vezes o volume deslocado, vezes a nova gravidade novamente. A gravidade aparente, que é a gravidade original mais a aceleração. Repara só que, nesse caso, eu irei cortar essas gravidades. Então, para a gente, não importa qual que é a gravidade. Esse copo ele poderia estar com água e gelo, poderia estar lá na Lua,
ou em Marte, ou em Saturno, em qualquer outro planeta, que a gravidade vai ser indiferente para determinar o volume deslocado por esse objeto, perfeito? Então aqui também, nesse item, teremos como alternativa correta, permanece constante. Então, o item correto ficaria 2 e 5. A alternativa correta é item E. Vamos lá.